E está acostumado a ler isso, né? A gente está lidando com as orações subordinadas em alemão na leitura aqui na turma durante acho que uns bons meses, mas chegou o momento assim, de incorporar na fala. É mais ou menos disso que se trata essa lição, assim. Então, ela dá um passo importante, eu diria assim, do ponto de vista assim da lógica sintática, né? E de se acostumar com uma lógica sintática muito diferente da nossa. Não é tão fácil fazer isso. No começo, a gente tende a colocar o verbo no fim. Na hora que chega para falar no fim, a gente esquece qual era o sujeito e conjuga o verbo errado. Acontece muito. Uma hora passa. Und deshalb, na weil, né, normalerweise spricht den Grund, o motivo. Und deshalb, das spricht die Folge, a consequência. So, ich kann zum Beispiel diesen Satz umschreiben, reescrever. Mein altes Auto war kaputt. Deshalb habe ich ein neues gekauft. So, deshalb die Folge. Ne? Der Grund, causa, die Folge, consequência. Então, weil é o Grund, deshalb é a consequência, die Folge. Deshalb é tipo, por isso? Uhum. Por isso, portanto, E aí o verbo permanece na posição 2, né? é. Tá. E o then, qual que seria um exemplo de O, frase? o then ele é idêntico ao while, sem a regra de colocar o verbo na posição 2, no Ah, tá. final, perdão. Ele tem uma sutileza ainda, viu, Júlia? Porque ele é faz parte daqueles conectores que a gente chama de posição zero. Eles não contam nesse cálculo. Hum. Then das alte war kaputt. Seria assim. Ah, tá. Entendi. Ele está fora do cálculo aqui da posição. Uhum. Bist du schon hier, Gustavo? Ja, das ist heute Peter. Klar. Nee, kein Problem. Julia ist heute zusammen, okay? Ja, Sie ist eine alte Schülerin und jetzt setzt sie den Kurs fort. So ja, vielleicht bleibt sie mit uns, ne? Vielleicht nicht. Mal sehen. ok. Alô, Júlia. Alô. Na, was haben wir schon gemacht? Entschuldigung. Ah ja, wir haben schon Nummer 1 und 2. Sie waren Konversationübungen. Und jetzt haben wir einen Text. Na, wer kann mir helfen? So, der Nickname von Frau Brodler ist Pipi Popo, sie macht sich große Sorgen. Okay, glaubt, da. Wir haben einen Text dann, Leute. So, lesen wir mal diesen Text. Vielleicht du, Julia. Moment. Uhum. Die erste Paragraph. Ich markiere für Ok. dich. Moment. Ja, und hier, Vorsicht. Bis hier, glaube ich, ist schon gut. Mhm. Vorsicht, es kann auch das Herz sein. Haben Sie oft mal ein Druckgefühl oder sogar
Schmerzen in der linken oberen Bauchgegend. Die meisten Menschen denken dabei zuerst an ein Problem mit dem Magen. Aber Achtung, verschiedene Herzkrankheiten haben fast die gleichen Symptome. Ja, Deshalb hatten wir ihn. Gehen Sie sofort zum Arzt. Warten Sie nicht zu lange, weil gerade bei manchen Herzerkrankungen jede Minute wichtig ist. gut. Jede Minute ist wichtig. Cada minuto é importante. So, das Subjekt ist hier. Né? Uhum. Bom, vamos traduzir? Não sei como é que você está de Uhum. vocabulário, eu vou te ajudando. Tá. Que é Druckgefühl? Ja, das Gefühl. Ah, Julia, ich habe das Gefühl, diese Person ist böse. Essa pessoa é ruim. Dor? Não. Nein, zum Beispiel, kennst du das Verb fühlen? Uh-uh. Ich fühle mich gut. Sentir? Uhum. Das Gefühl, sensação, sentimento. Ah, tá. E Druck? Druck, pressão. Ah, tá. Então, Schmerzen. Machucado? A dor, Dor? Schmerzen. Ja. Então, ela tem uma pressão ou dor no lado da barriga, tipo, linken, Ja, esquerdo? isso, link é a gente. Uhum. Oberarm, cima. Uhum. A maioria das pessoas pensam que isso pode ser um problema Magen. E é o. As partes do corpo. É o estômago. Hum. Mas atenção, procure um médico do coração. Verschiedene Herzkrankheiten haben fast. Se tem esse sintoma. Ai, Ja, ja, tô kein Problem. fracassando. Não, relaxa. Verschieden, diferentes, variadas. Herzkrankheiten. Uhum. Doenças do coração. Quer dizer, várias doenças do coração haben fast die gleichen Symptome. Têm quase os mesmos sintomas. Deshalb hatten wir ihnen. Hatten, aconselhar. Aí sim, gehen Sie sofort zum Arzt. É que você pulou uma linha, eu acho. Não, eu só pensei errado mesmo. É, vá ao médico, tem alguma coisa nesse sentido, né? Boa, sofort, imediatamente. Uhum. Não espere muito tempo, Uhum. pois eu resumiria assim, cada minuto é importante quando
alguma coisa do coração, mas enfim. Tá certo, é isso mesmo. Esse by aqui, ele indica um campo específico, em uma esfera específica. Eu posso falar by Literatur sind, pipipopó, autores erwichtig. Quer dizer, no campo da literatura, by Uhum, filosofia, pipipopó. Então, aqui é tipo, em muitas doenças do coração, precisamente em muitas doenças do coração, cada minuto é importante. uhum, Certo? Boa. uhum. Deixa eu ver. Isso mesmo. Gustavo, kannst du bitte die Kommentare von Carlotta und Seelenpein bitte lesen? Ah, o Bruno chegou, estranho. Gustavo, bist du dort? Acho que ele caiu. Bom, eu vou ler então. Mhm. Äh, wer kann mir helfen? Bei mir ist es genauso. Das ist immer wieder so ein komisches Druckgefühl. Ich habe total Angst vor Herzkrankheiten, weil man daran so schnell sterben kann. Quem pode me ajudar? Comigo é exatamente assim. Ah, da ist, né? Aí está presente sempre uma sensação de pressão esquisita, né? Esse aperto no peito aí. Mhm. Ich habe total Angst vor Herzkrankheiten. Eu tenho total, né, medo diante das doenças do coração. Pois pode-se, kann man, daran, você fala sterben an, é morrer por. Morrer, e aí an indica Mhm. a causa. Você pode morrer por essa causa, né, so schnell, muito rapidamente. Sterben o quê? Morrer, sterben. Morrer, né? É. E aí, sterben an, aqui, vou até abrir um bom parênteses sobre isso, que teve algum outro verbo também que apareceu antes. O livro tá deixando as coisas mais difíceis para vocês, pessoal. Decidiu, assim, que agora... Tá. O que que apareceu aqui em cima? Foi denken, se eu não me engano. Denken die meisten dabei zu... Ja, Die denken... meisten Menschen denken. Ja, denken, pensar. Denken an, pensar em. Com acusativo, todos esses aqui. Mhm. Bruno, hallo? Hallo, wie geht's? Alles gut, und dir? Mir geht es gut. Na toll. Ich war in, doch, aber die Plan, consulta. Was? Entschuldigung? Äh, ich war, äh, ich war in Doktor, Krankenhaus, Ja, ja. ja, aber die Plan, consulta. A Não, consulta? é, Entschuldigung, es ist hier. Unfall, Bluten... Nee, Moment. Äh, es ist nicht hier, Entschuldigung. Die Stunde, pode falar. Stunde. Aber die Stunde äh, Untersuchung. war em plano, remarcada. Okay. Neu geplant. Neu geplant. Schade. Ja, Aber die,
de cima von Krankenhaus? É a sala do médico, eu não sei. Aber die cima von Krankenhaus war ja, überflutet, alagada. Ah, ja, wirklich. Ja, Na, so es hat geregnet in, wo bist du? ja, Ribeirão? ja. Ah, ja. Na, schade. Aber bist du hier? Kannst du bitte dann diese Kommentare lesen? Von Mhm, Carlotta noch einmal, bitte. Und mhm, ja, mhm. Carlota? Hum, 1, 2, 3. ja, Nosso equivalente, né? 1, 2, 3. ja. Carlota, 1, 2, 3. Oh, das tut mir echt leid. Hoffentlich hast du nichts Schlimmes. Warst du denn schon bei Arzt mit deinem Problem? Gut. Dann weiter bitte die Antwort, Carlotta. Aham, aham. Selempai é outra pessoa. Ja, eu falei errado. É arroba Carlota. O Zelepain tá respondendo a Carlota. Selempai. Selempai. Ich war heute bei meiner Hausarzt in der Sprechstunde. Die Untersuchung hat nur 5 Minuten gedauert. Mein Herz ist vö- völlig in Ordnung, hat er gesagt. Aber ich glaube ihn nicht. Er, er will mir nur nicht sagen, weil meine Krankheit so schlimm ist. Ja, so schlimm ist. Gut. Ah, du hast mich gefragt, na, Consulta, hier, besser, Mhm. Sprechstunde. Aha. Sie sagen manchmal nur Stunde, aber das richtige Wort Sprechstunde. Aha. Gut, kannst du bitte die zwei Was ist, Kommentare übersetzen? was ist äh, Hausarzt? Was ist was? Entschuldigung? Hausarzt. Neben Sprechstunden. Hausarzt? Ja. Ah, ja. Ahn, é outro nome para hospital, para clínica. Pode ser de praxis também, a clínica. Mhm. 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 So, alles in Ordnung mit dem Text? Hum, Lime? Qual, me perdão? Limes? É, tanto na primeira frase da Carlota, oh, das Ah, tut mir echt leid, hoffentlich hast du nichts Schlimmes, e no finalzinho também. ja. Wir haben gut und schlecht, são opostos. E a gente tem schlimm, que é um ruim, que ele é tão ruim que ele não tem oposto. Hum, entendi. É o schlimm. Hum, So,
Alles in Ordnung, Julia? Alles in Ordnung auch mit dem Text? Né? Esqueci que o microfone estava desligado. Eu continuo? Não, só perguntando se tá tudo bem com o vocabulário. Tá. Uhum. Beleza. Então a gente segue. A gente vai ter que traduzir o texto do Adorno na segunda parte, então aqui a gente pode só ler, só conferindo se o vocabulário tá tudo bem. Uhum. Danke. Gustavo, bis du da? Ja. Okay. Äh, So, bitte, die letzten 2 Kommentare. ja, Carlota. 1, 2, 3, ja. Ja, bitte. Ich finde es total traurig, dass die Ärzte einen nie die Wahrheit sagen. Deshalb gehe ich auch gar nicht mehr hin. Du hast Probleme, weil du so viel auf deinen Körper ruhst. Du musst deinen Haustat glauben. Und denke doch nicht dauernd Krankheiten. Dann hört das mit deinem Bauch ganz von Herbst wieder auf. Okay, Billy Rum. danke. So, Leute, vor Billy Rubin, antes Billy Rubin, es war Mhm. hier central da Fake News. Uhum. Pelo amor de Deus. Né? Aber wir haben hier einen Held. A gente tem aqui um herói. So, und der Wortschatz hier. Alles in Ordnung? Nein, was ist Körper? Du hast Probleme, weil du so... Der Körper. O corpo mesmo. Ah, ja. Na, ja, das ist. Então, olha. Gut. Dauernd, continuamente, sem parar, duradouramente. Und niemand hat etwas gesagt, aber Leute, es gibt hier, schau mal, diese einem. Ich finde es total traurig, dass die Ärzte einem nie die Wahrheit sagen. Einen, das ist ein Synonym für jemanden, alguém. Uhum. Podem escrever assim também, usando o artigo indefinido aqui. Einem. No dativo, porque dizer para alguém, por isso. E não, Traurig? Peter, pode falar. Nein, traurig ist triste, ja? Ja, total. E acho totalmente triste, né? No caso. Ja, Lamentável, tá, entendi. gut. E, gente, não é exatamente o tema da lição, mas aqui o livro está colocando esse das aqui, que ele é um pronome relativo que não retoma nada que veio antes. Então, ele não é bem um pronome, ele é mais uma conjunção. Só que ele também faz oração subordinada. Só para esclarecer para vocês o que a gente está lidando. Até aqui, a gente falava e escrevia assim: Ich finde es total traurig, die Ärzte nie die Wahrheit. Ups, aí eu escrevi igual oração subordinada. Die Ärzte sagen nie die Wahrheit. Então a gente fazia duas orações principais, com os verbos na posição 2. É perfeitamente possível, é correto também. Na rua vocês vão ouvir os alemães falarem assim, porque até para eles é chato ficar colocando o verbo no fim. Mas aí tem, né, o das, que é esse conector, essa conjunção, que é o que. Só que ele não é um pronome, porque quando você põe esse das com dois s's, você não está retomando nada da oração principal. Você está
Aparece muito esse das nesse tipo de frase, assim, eu espero que, eu acho que, eu acredito que, eu penso que, porque a oração seguinte, né, nela vão vir um sujeito e um objeto novos. Então é muito recorrente vir esse das aqui. E ele pede o verbo no fim. Assim como o while que a gente está estudando. É isso, força, pessoal. Agora tem esse texto, quando a gente voltar para a conversação, eu vou pedir que vocês tentem um pouquinho falar assim. So, der letzte Kommentar, Leute. Gibt es hier nur das Verb aufhören? Vocês não comentaram, mas não sei se vocês se lembram. Aufhören é parar. Um verbo separável que está aqui no fim. Dann hört das mit deinem Bauch ganz von selbst wieder auf. Então, pare isso com o seu corpo, com o seu tronco, com a sua barriga, por si mesmo, totalmente por si mesmo. Quer dizer que você parar de ficar pensando nas doenças, né? Então você vai parar de também parar de sentir essa dor no tronco. Ganz von selbst, totalmente por si mesmo. So gut, machen wir dann hier die Fragen, ne? Julia, du zuerst. Nummer eins, der Nickname, bitte. Der Ah, Nickname von Frau. Hm? Entschuldigung. Frau Brudler ist diese Frau hier. Wir haben Audios von ihr gehört. Ne? Und jetzt ist sie hier im Forum. Ne? Sie schreibt Kommentare. Mhm. Sorgen. O que é Sorgen? Ja, Sorgen machen, preocupar-se. Gute Frage. Ja. Der Nickname von Frau Brüder ist. Deixa eu ver. Carlota? 1, 2, 3? Mhm, sie ist Carlotta. Gut. Ganz gut. Bruno, bitte, Nummer zwei. Ja. Hm, glaube, der Doktor glaubt. Gut, der Doktor. Aber Ja. es gibt hier einen anderen Mann. Vielleicht ist hm, er der Doktor. hm, Was denkst du? Ist er Seele Pine oder Billy Rubin? ich glaube, Billy Rubin. Ja, perfekt. Er ist Billy Rubin. Hm, o- É outro, é, outra pessoa do fórum, né? Que tá falando também tá meio, É o terceiro aqui, Seelenpine. tá meio ruinzinho também, né? É, ja. Gustavo, so, Nummer drei. Wer ist hier?
Ah, das ist Carlota, nein? Nein, das ist ein Mann und er kann Frau Brudler, Ja, Carlotta, gut verstehen. Und er vertraut Ärzten auch nicht. Ele também não confia. um médico, né? Aham. Ja. So, schau mal, wir haben drei. Na, Carlotta, Billy Rubin und Seelenpein. Ah, ja, Seelenpai. Ja, Gut. Na toll, Leute. sim, entendi. Rapidinho sobre o vocabulário aqui. Você perguntou, Júlia, é isso mesmo, ich mache mir Sorgen. Sorgen machen, preocupar-se. Fiz o contrário. Sorgen machen. E ele pede um reflexivo no dativo. Ich mache mir. Quer dizer que eu faço preocupação para mim mesmo, né? Eu me preocupo. Vocês vão ouvir a expressão, por exemplo, mach keine Sorge. Assim, no imperativo um pouco mais coloquial, quer dizer, não se preocupe. Mach keine Sorge. E por fim, que eu acho importante também, o verbo vertrauen. Também pede o complemento no dativo, que é confiar. Ich vertraue dir nicht. Não confio em você. Ich vertraue meinem Doktor nicht. E aqui no caso, né? Essa pessoa, sie oder er vertraut Ärzten. Aqui está no dativo, esse Nzinho aqui marca o dativo plural. Ele não confia em médicos também. Beleza? A gente tem B e C. Vamos tentar fazer o B, acho que o C nem tanto, mas só o B que a gente consegue matar esse texto, pelo menos. So, Leute, schau mal, wir haben vier Sätze hier, aber es gibt Fehler, na, sie sind falsch. Zum Beispiel Nummer eins. Carlotta 1, 2, 3 glaubt, sie hat Probleme mit dem Magen. Nein, das ist nicht richtig. Ne? Sie glaubt, sie hat Probleme mit dem Herz. Nummer 2, du, Julia. Der Hausarzt hat Carlottas Herz lange untersucht. Das ist nicht lange. Gut, Ah, nicht? uhum. Qual que é o oposto mesmo? Kurz. Kurz, né? Uhum. Ja, kurz oder nicht lange. Danke. Bruno 3, der Arzt. Der Arzt meint, Carlottas Herz ist nicht gesund. Was ist meint und gesund? Mind é o I mean do inglês. Uhum. Você usa para se corrigir, mas em alemão tem um sentido também de simplesmente falar, dizer. Então, der Arzt meint, ele diz. Uhum. Und was ist gesund? Entschuldigung, saudável. Hum, Carlotta Herz ist gesund? Mhm. Ist gesund. Das Problem hier ist das Wort nicht. Mhm. Danke. Und Gustavo 4? Billy Rubin meint, Carlotta soll ihren Korb glauben. É como se fosse, tipo, deveria acreditar na saúde dela, né? Algo assim. Ihren Körper, no corpo dela.
Sim, é o contrário, não? É o contrário, isso. É Pô, ela que acredita demais, né? no corpo dele, né? Ney, ah, Nicht glauben. Ja. deixa eu falar. A questão é a seguinte, lembra, a Frau Brudler, ela foi no médico porque ela estava interpretando qualquer sensação que ela tinha. Então ela estava com uma dor assim no tronco, ela, ai meu Deus, eu vou no médico porque pode ser uma doença do coração. E o Sim. médico falou, não, minha filha, né? Calma lá, né? Não é porque você está sentindo essa pressão aí que você vai ter um infarto. E aí ela foi aqui no fórum porque ela não acreditou no doutor, né? Não acreditou no médico. Por fim, o Billy Rubin aqui, ele diz aqui o último comentário, né? Para ela não É, acreditar tanto no corpo dela. ok. É Sim. isso aqui. Ó, você tem problemas? Essa frase é bem unhöflich, bem unpolite. Você tem problemas porque você ouve demais o seu corpo, né? Cara, bom, chegando. Então, é o contrário, que ele, ó, não acredita demais no seu corpo, acredita um pouco mais no médico. Bom, pessoal, a gente fecha essa primeira parte da aula, então, aqui. A partir da aula que vem, a gente tem que falar um pouco mais desse weil e deshalb. E aí vamos ver como é que sai, como é que vai ser essa experiência de pôr o verbo no fim. Até agora a gente só leu essas estruturas. Bom, vamos para o Adorno. Aqui, o texto está um pouquinho pesado, assim. Qual que é o texto do Adorno que vocês estão lendo? Chama Atualidade da Filosofia. Ah, tá. É um texto de juventude dele que ele apresentou numa conferência, num evento sobre Kant. E meio que casou da gente fazer isso porque todo mundo aqui está estudando Adorno. E, bom, faltam umas páginas para a gente terminar. Acho que a gente pode passar, de repente, mais algumas aulas lendo. Pelo menos até terminar esse parágrafo, porque a gente já fomos longe nele. Seria muito triste também interromper. Onde a gente está? Está no materialismo, né? Materialismos. Eu não estou compartilhando a tela, não estou falando aqui. Ok. Júlia, aqui quando tiver algo assim, sintaticamente muito complicado, você pode pedir assim que eu faça uma revisão de algumas coisas, tá? Rapidão, Beleza. então. Obrigada. Imagina. Puxar a frase de trás aqui. É, Nossa, as frases são enormes, né? Vou pegar essa aqui mesmo, né? Não, aqui mesmo. So, Aufgabe der Philosophie ist es nicht, verborgene und vorhandene Intentionen der Wirklichkeit zu erforschen, sondern die intentionslose Wirklichkeit zu deuten, indem sie Kraft der Konstruktion von Figuren, von Bildern aus den isolierten Elementen der Wirklichkeit die Fragen aufhebt, deren prägnante Fassung Aufgabe der Wissenschaft ist. Então, a tarefa da filosofia não é zu deuten, interpretar as intenções escondidas e presentes perdão, é a Forschung. A tarefa da filosofia não é pesquisar as intenções escondidas e presentes da realidade, mas interpretar a realidade sem intenção. Indem é um conector que indica simultaneidade. É uma solução dos alemães para a falta de gerúndio deles. Então, interpretar a realidade sem intenções, no momento em que, ou ao superar, aufheben, no momento em que ela supera, por força da construção de figuras, de imagens, a partir dos elementos isolados da realidade, as perguntas. Então, ela supera as perguntas por força de tudo isso.
cuja façon pode ser versão. Achei que é, achei que é versão mesmo. Cuja versão pregnante é a tarefa da ciência. É outro sentido de façon aqui, bem, perdão. Vamos seguir só para chegar onde a gente vai recomeçar. So, eine Aufgabe, an die Philosophie stets gebunden bleibt, weil anders als an jenen harten Fragen ihre Leuchtkraft sich nicht zu entzünden vermag. Uma tarefa a que, an die, a filosofia permanece sempre atada, vinculada, pois sua luminosidade não pode se acender a não ser naquelas perguntas difíceis. João, essa parte você está retomando agora que vocês já leram? Isso. Ah, tá. Entendi. Vou dar uma contextualizada. E aí a última. Man mag hier die scheinbar so erstaunlich und befremdende Affinität aufsuchen, die zwischen der deutenden Philosophie und jener Art von Denken besteht, die die Vorstellung des Intentionalen, des Bedeutenden von der Wirklichkeit am strengsten abwehrt, der Materialismus. Man mag hier, gostaria-se aqui de procurar, aufsuchen, a afinidade aparentemente tão espantosa e estranha que existe, bestehen, entre a filosofia interpretativa e aquele tipo de pensar, aquele tipo de pensamento de que abwehren, recusa, que recusa a representação, a ideia do intencional, do significativo da realidade da maneira mais strict, mais rígida, mais o materialismo. Então, só para retomar, o Adorno está falando de uma teoria do conhecimento, tal, que vai repensar qual é a tarefa da filosofia, e no fim ele compara com o materialismo. Né? Pensando assim no percurso do texto, ele está saindo da teoria do conhecimento, tentando fundar uma perspectiva materialista através da própria teoria do conhecimento transcendental, kantiana, porque o vocabulário é todo kantiano, a gente tinha comentado isso. Bom, aqui na sequência está Júlia, Bruno, Gustavo. Se você quiser ir, Júlia, vou pegar. Vamos até aqui mesmo, não faz mal não. Só para ler mesmo? Pode tentar traduzir também. Risos, né? Mas vamos Vai lá. dar, vai dar certo. Vamos lá. Deutung des Intentionslosen durch Zusammenstellung der analytisch isolierten Elemente und Erhellung des wirklichen Kraft solche Deutung. Das ist das Programm jeder echten materialistischen Erkenntnis. Ein Programm, dem das materialistische Verfahren umso gerechter wird, je weiter es sich vom jeglichen Sinn seiner Gegenstände distanziert und je weniger es sich selbst auf einen impliziten, etwa religiösen Sinn bezieht. Beleza. Oh, eu só entendo algumas palavras picadas, assim, não faz muito sentido para mim, não. Zina é sentido? Uhum. As palavras que são parecidas com o português, obviamente. E esse ie, que é isso? Aqui é uma expressão. Vai tá aqui, né? Uhum. Yevenga. É um zo no comparativo e depois no comparativo. Quanto mais uma coisa, mais também outra. Ah, então é tipo, é uma estrutura fixa. Um zo, papapá, ie weiter. Perfeito.
A Então, estrutura é unzo-ie. Ah, tá. Essa Então, nova. quanto mais. Isso. Quanto mais uma coisa, tanto mais outra. Tá. O que é Deutung? Interpretação. Será que você poderia dar um tempo e aí eu vou traduzindo aqui e aí a gente vê junto depois? Não sei, qual que é o sistema de vocês? Vocês vão traduzindo na hora mesmo? A gente vai, tem aqui um vocabulário do lado. Aí eu vou ajudando vocês, assim, colocando o sentido das palavras. E o trabalho de vocês fica mais, assim, de organizar a relação sintática para traduzir. Porque o significado está aqui. Tá. Você Então, conhece, você conhece genitivo, por exemplo? não. Uhum. Então, a falta de intenção da interpretação. Que é Não. a interpretação do não intencional Do não daqui. intencional. Interpretação do não intencional. Eu acho que eu vou diminuir muito o ritmo. Acho que você pode passar pro Bruno ou pro Gustavo. Tá, você acompanha então hoje a gente traduzindo, pode ser? Tá. Uhum. Fechou. E o que você não entender, assim, tipo, ó, isso aqui não entra na cabeça, você pede que eu dou uma revisadinha. Tá bom. Obrigada. Beleza. Bruno, tá no próximo então? Quer tentar traduzir essa? Eita. Tá, peraí. É, Zusammenstellung é tipo representação conjunta? Não, Não, colocar junto colocar junto. Ah, é, colocar junto. é de Stellen. Combinação. Ato de colocar coisas reunidas. É, e Erhellung. É, clarificação. Melhor, assim. Participação de efetivo. Vamos tentar, né? Calma aí. Esse aqui, tá um pouco difícil só para eu tentar separar o que que é sujeito aqui. Mas calma aí. É, Essa frase, não. ela é tudo sujeito, não tem nenhum verbo aí. Uhum, Ela é uma frase bem estilizada, assim. Porque vai vir um dois pontos depois. entendi. Então, bom, se é tudo sujeito, então é o significado é através, é, através da ausência de intencionosa. Ah, vamos lá, amigo. Ó, esse aqui é um genitivo. Lembra, Uhum, genitivo não é função sintática. Então você pode colocar ele em cima de um sujeito, de um objeto direto, um objeto indireto. Então, Deutung des Intentionslosen. Deutung, interpretação. Interpretação de do quê? falta de sentido. Do intention, intenção. Los é o less do inglês, o sem. Uhum, sem sentido. Sem Sim, intenção. Sem sem intenção, intenção. desculpa. Sem intenção. Uhum. Sem Yeah. intenção. Dois. Significado. Através, Yeah. através de posição conjunta, né? Combinação, você colocou. Good. Combinação. Combinação.
do elemento analítico isolado e da clarificação da realidade, Realidade Wirklichkeit. Wirklichen, efetivo, o real. não, real, real, é verdade, verdade, foi mal. É, é claridade, né? Não, é Clarificação. clarificação, da clarificação do real. Craft é força? Não. Isso. É o, por força de. É uma Aham. preposição que pede genitivo. Por força de, por causa de. Uhum. A clarificação do real por força de tal, Zosha, significado, né? De tal significação. Você está confundindo, amigo. É Bedeutung, significado. Deutung, interpretação. Não é verdade, interpretação. Verdade, interpretação. Ah, é. Interpretação, por força de tal interpretação. Não, mas peraí, ficou circular essa frase? Como é que é? Como é que a gente. Eu já perdi o que estava no começo. Calma, deixa eu tentar de novo, rapidão Eu vou agora. escrevendo aqui também. Vai É, de Tá, novo, então. Eu vou deixa eu ir escrevendo de é, aqui. novo. escreve, escreve, escreve. O- interpretação, você falou? Isso. É. A Interpretação da falta de interpretação. intenção. A interpretação da falta de intenção através da combinação do elemento analítico isolado e da clarificação do real força tal interpretação. Gente, que frase é essa, pelo amor de Deus? E Calma, aí só. agora ele tá antecipando que é, ele vai falar, né? Qual é essa interpretação, né? Tipo, por isso os dois pontos. Isso. Mas Ele, tá é uma aqui. frase que ele antecipa, né? O que que ele vai pôr. É, Ó, calma aí, amigo. Vamos só dar uma, fazer um reparo aqui. Zo, uhum, Deutung, tá? Interpretação do não intencional. O que tá acontecendo aqui, gente, é uma substantivação de adjetivo. Tipo assim, tal coisa é não intencional, não tem intenção. Mas você pode falar também o não intencional. Em português tem um nome para isso, acho que é uma figura de linguagem. É igual você falar assim, e o bonito fez aquilo. Quer dizer, é um adjetivo que você substantivou. Uhum. É isso que está acontecendo. Interpretação do não intencional, de alguma coisa que tem essa característica de não ter intenção. Através da combinação dos elementos analiticamente isolados. Tem uma questão uhum, aqui de declinação de adjetivo. Ó, Elemente isolierten. Essa terminação en indica que é um adjetivo. Enquanto analytus, desse jeito, sem nada depois, indica que está sendo usado como advérbio. Então, os elementos são analiticamente isolados. uhum, E, né, através da combinação dos elementos e através da clarificação do real, é a Heilungswirklichen, de novo, substantivação de adjetivo, por força de tal interpretação. uhum. Tá. Então, ele está enunciando uma coisa e agora ele vai caracterizar ela. O que que é essa Uhum. interpretação aqui toda? Pode seguir, amigo. Que é esse Echten? Genuíno, verdadeiro. Que Ieda entra é o nisso quê? é conhecimento. Conhecimento. Ieda é todo. Todo ou cada. É, que o programa, que é todo o programa genuíno do conhecimento, conhecimento material, conhecimento do materialismo. Não tem um Materialista. nome. Materialista, isso. Falar até um conceito para isso, né? Marxismo. Conhecimento Isto é material. o programa, beleza. De todo
Ah, de todo. Uhum. conhecimento, De todo conhecimento. verdadeiro, né, genuíno, materialista. Tem dois adjetivos aqui. Por que que são dois adjetivos? Porque tem declinação neles ali, gente. O erkenntnis é o quê? Conhecimento. Tá. Boa, essa saiu. Vamos a outra. Aqui eu vou ter que te ajudar, hein? Uma voz Umsorgerecht. passiva? Não, né? Não é. Não, é viado no Porque sentido o de tornar-se ou tornar-se, né? será. É porque tá no final, né? O verde, o verde É, também. É, um programa. O que é Verfahren? procedimento. Rechter, Ah, é mais correto. Gerecht, correto. ER no fim comparativo. Então, tipo, torna-se mais correto. É Hum, isso? isso. Torna-se mais correta alguma coisa, hein? Weiter? O que é weiter? Não, esse demo aqui, Julia, antes. Vou ajudar vocês nessa, vai. Um Essa programa. estrutura depois você precisa explicar também, João. Esse ein Programm, vírgula, dem. Não entendi isso, não. Beleza, pode deixar. É uma das coisas que a gente adianta para começar a leitura mesmo. Na hora que chegar um mais fácil, eu paro e te explico. Tá bom. Bom, um programa ao qual Ah, o tá. procedimento materialista se tornará mais correto, quer dizer, será mais adequado, e vai estar quanto mais. uhum. Então, calma aí, deixa eu ver se é rapidão. Esse dem, ele tá recuperando o programa, Sim, exatamente. né? Aí, isso é um chute, né? Ele tá no dativo aqui porque ele tá por causa do vida, ou não? Você vai tornar uma coisa, aí vem um adjetivo, né? Vai tornar aquela coisa, por exemplo, melhor para alguém. Esse alguém que vem depois é no dativo. Ah, olha, aham, demorou. Mais correto. Vai ter e sim. Um segundo. Problema. Vai amplo, vai Uhum, mais uhum. amplo, mais amplamente. É. E esse Ignition, É, é daquele. Daquele? Não, daquele. Tem tanto dessas. Qualquer, perdão. hum, IE, né? Ele é uma partícula de. é, é, não é o agora, né? É Não, ele está fazendo essa relação de correspondência aqui. correspondência. Programa ao qual o procedimento material se tornará mais correto, quanto mais é o IE. Uhum. Quanto mais amplamente Boa. ele distancia-se, né? Distantiert Uhum. existe, é, se distancia. Ou foi mal. O que que é? Te fala de novo. Jägerlichen, Qualquer. qualquer. É, se distancia de qualquer signo, Sentido? sentido, sentido.
de seu objeto. Boa. Plural só. Gegenstand. De seus objetos. Gegenstände. Ótimo, Alex. É, e aqui eu imagino que é objeto no sentido. Ai, que é foda, né, velho? Gente, vocês são muito dodói da cabeça de estudar esse cara. Concordo com você. Eu não sei agora se é objeto enquanto representação, se é objeto enquanto coisa, né? Não sei. Mas Vamos ter tem uma... uma pegada kantiana, né, aqui, né? Tem. Acho que tem. É, tá. Deixa Mas eu deixa continuar aqui. nós fechar a frase para poder. E. Ó, então tem uma relação aqui de proporcionalidade. Um usou e. Aham. Aí ele fez uma relação de proporção, agora vai fazer outra, porque tem outro Outra, e. né? Aham. E quanto menos, weniger, Ótimo. quanto menos, ele implica, Hum. Beziehen não. auf, amigo. Beziehen auf, relacionar-se com ou referir-se a. O verbo está Ah, aqui. tá. Ah, tá, foi mal. Aham. Quanto menos ele relaciona-se, Isso mesmo. relaciona-se, Fica tudo juntinho. relaciona-se a si mesmo, o selbst, Uhum. a Exagero, né? etwa, algo, a, ai, esse etwa que eu tô confuso. Por exemplo, olha só, tem dois adjetivos aqui: implícito e religioso. Uhum. Então, quanto menos ele se relaciona a si mesmo, né, esse exagero aqui do autor, com um sentido implícito, por exemplo, religioso. Ele vai, Por por que que, exemplo, Religioso. por que que o substantivo ele foi pra frente ali? Porque eu é, vi que o Bruno começou a traduzir o Zin para depois voltar no einen Plitzten. é, é porque acho que você está estranhando a vírgula, talvez. É, Uai, essa norma dos adjetivos ficarem à esquerda, tem no alemão, tem no inglês. aham, E aí, quando você acumula adjetivos, Júlia, você vai separar por vírgula. Então, você acaba tá, falando muito o artigo do substantivo. uhum, Isso não acontece em português porque a gente põe adjetivo à direita. Então, se a gente põe três adjetivos, a gente vai separando por vírgula, mas o uhum, artigo e o substantivo estão coladinhos, né? uhum. Em alemão isso não acontece. Então, Aquele betinha relaciona-se. seria o verbo? É o É. verbo, Uhum. relacionar-se. Gente, onde que esse Relaciona. demônio desse verbo entrou? Ele É, está separado. Tá? Então, ele vai pro fim da frase. Mas a gente traduziu com o relacionar? mesmo, Isso, é o relaciona. mesmo. Ah, tá. Relaciona-se a si mesmo. Como Beziehen sich auf, um relacionar. signo implícito e religioso. Signo implícito, vírgula, religioso. Vírgula, etwa, por exemplo, Por exemplo. um sentido implícito. Por exemplo, o sentido Por religioso. exemplo, tende. Implícito religioso. Ufa. Entendi. Tá. Bom, vocês foram muito guerreiros. Essa passagem é bem Não, intensa. gente, eu tenho que ler esse trem antes da aula para entender um pouco antes. Tem a tradução, pessoal. Às vezes lerem a tradução antes. Quem traduziu foi o seu colega Júlio Verlaine. Ah, é? É, É difícil mesmo. não, mas tá suave. Foi bom. Difícil é quando não consegue. Deixa eu ver o que que dá pra falar, rapidão.
Deixa eu ver se dá para falar alguma coisa mais aqui da frase. Não, acho que tudo bem. Para você, Júlia, tá? Tem algumas coisas meio obscuras, né? Totalmente obscuro. Tá bom. O alemão e o sentido da frase também. Mas tudo Ah, bem. não, você desculpa que pegar o barco andando, acho que você vai sentir isso durante um tempinho. Não é. Eu tô entendendo que precisa de acostumar mesmo com frustração. Oh, meu Deus. O professor caiu. Eu acho que o João caiu. É, Ai, já Acho volta que já. eu pensei que era o é. meu. Ah, tá tudo ok. Não é ele que É que caiu. o texto sumiu, eu falei, ué, É verdade. mas é difícil mesmo. Nossa Senhora. Bruno, você tá em qual ano do doutorado? Eu tô para defender o mestrado. Tô para Ah, o defender agora. mestrado. Achei que É, você estava no doutorado. não, eu vou prestar agora. O DOC, né? Tô esperando abrir os editais. Que ótimo. Vou prestar agora. E você, Gustavo? Eu, na verdade, estou terminando o doutorado aqui na UFSC, né? Ah, Hum, me formei na Bahia, mas vim fazer o doutorado aqui. Daí eu tô aqui em Floripa e minha ideia é defender a tese daqui a uns 9, 10 meses, mais ou menos. Já qualifiquei, enfim, tá perto do fim. hum, entendi. É Massa. bom e é ruim, né? É É bom bom e é porque ruim. Então, vai é, acabando, né? Você fala, nossa Senhora, graças a Deus, né? Tipo, e é ruim porque, pô, vai acabando, né? Aí É. parece que o negócio vai acelerando, assim. o que fazer, né? Diria o Ney É, já. Mas aí, eu tô tipo, é bom e pensando é já ruim. do posterior doutorado, né? Ele vai chegar uma É, e tem hora. esse sentimento, né? Tipo assim, pô, e agora, tá ligado? Bate o É. desemprego, né? É, Então, é uma Bate a coisa que eu quero falta de evitar, renda. Hum? mas é uma possibilidade complicada, né? É, menino. O Não problema da faz. vida acadêmica é isso, né, cara? Contratos intermitentes aí que. É, E cada ano que assim, passa. é uma lapada atrás da outra, né? Você faz a dissertação, você morre, aí você faz a tese, aí você morre. Aí você tem que prestar concurso. Uhum. Nossa, mas Primeiro enfim. torcer para abrir o concurso. Ah, não, gente. Nossa, a gente não tem nada na cabeça, sinceramente. Mas vamos lá para Adorno, né? É, O João caiu voltou. aqui, gente, foi mal. Não, mas é só largar vocês um minutinho que você já começa a falar mal da vida acadêmica, ué. Estamos falando Essas mal, não, estamos pitangas. sendo realistas. Vocês estão certos? É muito difícil mesmo, Deus me livre. Ó, meus amigos falaram, os que passaram o concurso recentemente, falaram que a pior fase é o concurso. Tipo, Pois é, ah, também. é, né? Todos meus amigos falam isso. Que é muito pior do que escrever tese. Nossa senhora. Ai, ai, Gustavo, vamos lá. É, né? Ah, é para ler do DEM, né? Isso aí, separei a parte aqui já. Certo. Den Langston hat Deutung von alle Fragen nach den Sinn sich geschieden oder was das Gleiche besagt. Die Symbole der Philosophie sind verfallen, wenn Philosophie lernen muss, auf die Totalitätsfrage zu verrichten, dann heißt das Verb, das sie lernen muss, um die symbolische Funktion auszukommen, in welchen bislang wenigstens im Idealismus das Besondere, das Allgemeine zu äh, repräsentieren Xian. schien. Die großen Probleme preisgeben, die großen Probleme preisgeben, deren große wurden die Totalität verbuchen wollte, waren heute zwischen den beiden Menschen der großen Problem die Deutung
Zerinte. Zerinte. Ok. Lô, que ajuda com vocabulário. Não, é que eu já estava lendo um pouco antes do vocês terminarem também de se cair, Ah, então eu fala. peguei uma parte. Mas deixa eu só verificar. Seria, tipo, há algum tempo? Há um Muito longo tempo, tempo, na real, né? Langst, né? né? Há Há, um- muito tempo. há muito tempo, a interpretação está separada das questões de significado. Estamos perto. Pode seguir. Não, não, se separou, né? Boa Passado, interpretação. desculpe. Se separou de todas as questões do significado. Ou o que se dá no mesmo, o que chega no mesmo, coisa assim. Uhum. Ou é besagen, significar também. Ou significar. Ah, os símbolos da filosofia decaíram, rebaixaram-se, coisa assim. É isso aí. Tem também a opção de traduzir por caducaram. Caducaram. Yeah. Caducaram é ótimo. Enfim, da filosofia caducaram. Se a filosofia deve aprender a renunciar à questão da totalidade, Ótimo. isso significa. Porra. Então, isso significa, antes de qualquer coisa, Boa. que ela deve. A, não, pera. Que ela deve, que ela deve aprender. Auskommen. Não tem aqui na tradução, né? Não, é pra ter. Eu te falo se não Não, tiver. não li. Não, tem não. Verdade. Ah, Desculpa. É, tudo bem. Auskommen é se sustentar, andar por si mesmo. Essa ideia de Tá, você bastar a si mesmo, assim. então ela deve aprender a sustentar a função simbólica. Ah, é, é reflexivo no português, em alemão não é. Então a gente põe a se sustentar. E aí o ohne é aquela preposição, você lembra o sentido? Putz, sei o que você está falando, mas não lembro. Sem. Sem, né? É, sim. Vou anotar. Ohne die symbolische Funktion. Sem a função simbólica. Tem a função simbólica, na qual. Não, desculpa. É, na qual no momento na qual não, ficaria meio estranho. É, Você está no Bislang, né? sim. Até então. Até agora. Falar no momento, na qual no momento. Tá. Na qual até agora, é, ao menos no idealismo, Uhum. o particular. Schien está no pretérito. Pretérito de scheinen. Mas seria Perfeito, parecia. parecia representar a universalidade, Ó, a substantivação de adjetivo. O particular, universal. o universal. Parecia Uhum. representar a universal. É,
Preisgeben, abandonar. As grandes questões, os grandes problemas, desculpa, puxa, peraí. Abandonar os grandes problemas, Ótimo. É objeto. é, No é, infinitivo, é infinitivo, né? abandonar os grandes problemas da grandeza da totalidade. Abandonar os, ao abandonar os grandes problemas, onde a grandeza da totalidade, o cuja, né? Talvez a grandeza da totalidade é a grandeza da totalidade. Ó, você colocou um genitivo aí que não tem. Die Totalität, cuja grandeza wollte verbürgen die Totalität. Buscou Wollen, garantir a totalidade, cuja grandeza buscou garantir a totalidade. já. Wollen querer, então queria Queria. garantir a totalidade. Antes, né, Foadem, esquecendo, cuja grandeza antes queria garantir a totalidade. Während, Perdeu. Não, desculpa. É, qual? Während? Während enquanto. sim, enquanto hoje a interpretação se derreteu, se derrete, desculpa, entre as amplas alguma coisa dos grandes problemas. As amplas malhas, têxtil mesmo, né? Malha. As amplas malhas dos Do grandes. grande problema. Dos grandes problemas, no plural. Nossa, excelente. Muito que bom. É, boa. Vou aproveitar que foi rapidinho e vou comentar então as relações sintáticas aqui para todo mundo pegar. Então vamos. Bem, né, didático. Azul. Vou colocar aqui meu marcador. Azul, sujeito. Vermelho, sujeito, né, nominativo. Vermelho, acusativo. Amarelo, dativo. E vou jogar um verdinho no genitivo. Denn Langst hat Deutung von aller Frage, né? Pois há muito tempo, hat Deutung, oh caralho, perdi minha caneta. Hat Deutung, a interpretação, sujeito, sujeito inteiro aqui, hein? Só que é um sujeito que está com a preposição que pede dativo, né? Essa preposição aqui, gente, o dativo ele é objeto indireto, mas na preposição, nessa aqui, ele tem relação de posse. Então virou adjunta de nominal, você está caracterizando esse sujeito. A interpretação é de todas as perguntas, já é pelo sentido. Vai até o fim aqui. Mas que é tudo sujeito. E aí não tem objeto aqui, né? Pois há muito tempo a interpretação de todas as perguntas pelo sentido, como é que a gente fez aqui? Se separou, né? A interpretação se separou de todas as questões pelo sentido. Ou que significa o mesmo. Vamos de novo. Os símbolos da filosofia sind verfallen. O verbo ser coloca a frase inteirinha no nominativo.
sind verfallen, caducaram. Tem aqui um genitivo também, que vai fazer adjunto adnominal, símbolos da filosofia. Wenn Philosophie lernen muss, auf Totalitätsfrage zu verzichten, se a filosofia deve aprender, sujeito. Aí vem verzichten, deve aprender, aí vem o verbo que complementa. Verzichten, renunciar. A pergunta pela totalidade aqui seria o nosso objeto em português indireto, em alemão fica mesmo o acusativo. Então, isso significa de antemão, o verbo heißen põe a frase inteira no nominativo, que ela deve aprender, de novo, sujeito, nominativo, a se sustentar sem a função simbólica. Ohne é uma preposição que pede sempre acusativo. In welcher bislang, na função, né, na qual, in welcher, uma preposição que vai pedir aqui dativo, na qual até agora, retomando função, ao menos no idealismo, im também no dativo, duas vezes, né? O particular parecia representar o universal. Então, o particular sujeito, das Allgemeine, objeto direto, acusativo. Die große Probleme preiszugeben, renunciar aos grandes problemas, o verbo está no infinitivo, não tem então sujeito. Só que ele tem objeto. Renunciar aos grandes problemas, cuja grandeza, esse aqui é um genitivo, não é bem função sintática, né, mas é um pronome relativo aqui de posse, cuja grandeza, vor dem Totalität verborgen wollte, é função de sujeito, viu? É um genitivo, mas é função de sujeito. Que o genitivo não é uma declinação sintática. Então, cuja grandeza gostaria de satisfazer antes a totalidade está no acusativo. Satisfazer a totalidade. Enquanto hoje, a interpretação, olha o sujeito onde está, pessoal. Lá na... Enquanto hoje a interpretação, como é que é mesmo? Derrete, né? Derrete entre as amplas malhas dos grandes problemas. Zwischen, preposição aqui está pedindo um acusativo. Dativo, perdão. E aí tem esse genitivo aqui. De novo, não é declinação sintática. Ela se acumula em cima de qualquer outra função sintática. Genitivo. Então, ele está acoplado aqui num dativo. Sujeito aqui no fim. Ajuda a fazer assim um pouco, pessoal? Já estava mais ou menos claro? Sim, a legenda das cores, sim. Dá pra entender bem. Certo. Coisa boa. Vamos mais um pedaço que dá, hein? Tem um ponto aqui, mas está curto. Só que o outro ponto está lá não sei onde, né? As frases do Adorno. Tá É na aqui. metadinha aí mesmo. Só até aqui mesmo. Então, vamos. Partiu? Bora. Wenn wahrhaft Deutung allein durch Zusammenstellung des kleinsten Gerhat. Gerhat mesmo? Ou fecha um pouco a pronúncia? Gerät. Gerhat. Gerhat. Dann
hat sie einen großen Probleme in Recurlichen sind keinen Anteil mehr oder allein in der Weise, dass sie in einem konkreten Befund die totale Frage niederschlägt, die er vor dem symbolisch zu repräsentieren scheint. Xian. Ja, Beleza. ja. Ah, wahrhaft, was ist Verdadeiramente. verdadeiramente? Errado. Tereza e tudo. Zusammenstellung, lembra? Reunião. Combinação, reunião, né? Uhum. Colocar junto, literalmente. Tá. É, quando é, e aqui é um adjetivo, não é um adjetivo ou é um, como que chama? Uma, Verbo? advérbio, Wahrhaft. Aqui tá como advérbio. advérbio, né? Sem É. declinação. Aham. Quando verdadeiramente a interpretação em êxito sobre toda a combinação dos menores, Kleinsten, dos mais pequenos, Isso aí. então, né? Subordinada, né? Então, Então, não é subordinada não, mas então, então, é o verbo na posição 2, né? No alemão não é uhum. subordinado. Ah, tá. Aham. Então, então, ela tem é, algumas palavras. Espera assim, acabar de colocar. Perdão. Não, de boa. Então, qual palavra? Então, é, herkömmlichen, Tradicional. tradicional. E Anteil é parte? Não, Parte, porção, parte, porção. Tá. E Weise? modo. Weise, modo. Tá. Já. Então, ela tem o maior problema no símbolo tradicional. Não, pera. Não, calma aí, Tá calma aí. certo. Tá certo? Então O ela símbolo tem, tem o maior problema ó, andando. No maior problema? entendi, deixa eu te dar um pouquinho. Untitled, você tem uma parte em alguma coisa. Ah, tá. Ela tem uma parte do maior problema. Ela tem keinen. Nenhuma parte. Não tem nenhuma parte do maior problema. No símbolo tradicional. Grandes problemas no sentido tradicional. No sentido tradicional. Mas, Boa, não tem ou. mais. O mais é antes, perdão. Ah, tá. Ah, tá. Tradicional. Ou em todo. Que era Weise mesmo? Modo, maneira. Em todo modo. Allein in der Weise. Allein é sozinho ou só? Ou
Apenas no modo. Uhum. Entendi Pô, nada. apenas no modo, só na maneira. Uhum. Niederschlagen, Uhum. condensar. Ah, mas também pode ser por fim extinguir. Niederschlagen in, que é condensar. Aqui é por fim. E ela? Aham. Befunden era. É o achado defunto. A descoberta. Uhum. Que ela é, condensa, sei, extingue, condensa Extingue. em uma descoberta completa. Hum. Extingue. Ela extingue aqui. Vai extinguir isso aqui em. Ah, tá. Ela extingue. Toda pergunta, né? Não, Né? é toda pergunta, né? Toda pergunta. Toda pergunta. Na descoberta concreta. Boa. Nenhuma, né? Descoberta, o achado. Nenhuma. E aí? Die. Relativsatz. Tá retomando o quê? É, de totale frage? Creio que sim. Toda pergunta que ein é representar? É, parecer. Parecer. Você me confunde. É, for them? É, para ele? Não. Anteriormente, Anteriormente. Pergunta. Não parece. Para ele. Não, pera. E ela? O que? Pera aí. vamos te ajudar um pouquinho. O die, você tem toda a razão, tá retomando aqui a pergunta. Tem que ver em que função está retomando. Pode ser sujeito, pode ser objeto. Mas tem Uhum. uma maneira de descobrir, porque olha só, tem o EA aqui, que é um ele, que Uhum. só pode ser sujeito. Então esse dia aqui ele tem que ser objeto. Uhum. E o que que é o ele? A gente tem befund, que é der befund, mas eu acho que não, hein? Eu acho que é esse rapaz aqui, ó, der Asine. Uhum. Tá na mesma frase, dá para supor que ele tá puxando o zine. Então fica aqui ele, e esse que aqui é um pronome relativo objetivo, né? Tipo, ele tá no objeto. Que ele stehen symbolisch zu repräsentieren. E ele aparece simbolicamente, para representar. Esse Só, só, tsu, repre- só só representar. representar Não. simbolicamente. Esse tsuki. É que são aquele grupo de verbos que pedem um complemento no infinitivo. Parece fazer Entendi. Entendi. legal. Uma coisinha ou outra aqui, deixa eu voltar só. No começo aqui, você falou quando, eu acho que é melhor ser. O vendo pode ser Uhum. traduzido por quando mesmo também. Tá.
E aí vem, se a interpretação verdadeiramente só tem êxito além dos, através, né? Quer dizer, tem êxito só através, além dos, o além está bem antes da preposição, da reunião do menor. Então ela, a interpretação, não tem mais nenhuma parte dos grandes problemas no sentido tradicional. Aqui está ótimo. Ou apenas, ou só, no modo em que ela extingue. Aqui a gente pode colocar um em português precisa. No modo em que ela extingue toda a pergunta, ou a pergunta total, acho que eu colocaria a pergunta total. Não sei por quê. Em uma descoberta concreta, que ele parecia representar simbolicamente, que ele o sentido. Só que tem uma coisa aqui, vocês viram. Esse de, ele está retomando a pergunta total. Mas na nossa tradução, a pergunta total ficou longe da vírgula. Problemas do português aqui, no caso. Que o alemão consegue recuperar algo que está mais distante, né? E aqui, no caso, na construção que ele escolheu para escrever, ainda está muito perto da vírgula. Então, talvez a gente teria que fazer algo assim. Ó. Ele, o sentido, parecia representar simbolicamente a pergunta total. Muito mal traduzido ainda, mas pelo menos você consegue esclarecer para o leitor do Uhum. que você está falando. Uhum. Essa é uma das passagens mais difíceis do texto, na minha opinião. Eu consigo entender muito pouco também o que o Adorno está falando aqui. Mas existe, assim, uma tendência na filosofia dele, de maneira geral, assim, de uma crítica universal, uma tentativa de salvar, assim, o particular, né? No caso, a gente está acostumado com isso. Na dialética negativa, ele chama isso de utopia do conhecimento, assim, uma tentativa de você conseguir conhecer o particular em sua particularidade, e não fazer uma Uhum. regra geral e que você vai adequar o caso particular concreto a essa regra. Então, é uma espécie assim de levar, uma tentativa de levar o pensamento assim a seu limite para ele conseguir atender a particularidade, que é um desafio geral da filosofia do século XX. Ele está falando disso aqui, né? O que é muito curioso é que ele fala aqui da filosofia aprender a se sustentar sem a sua função simbólica, assim. Tem uma questão assim meio desconstrutivista, assim meio derridiana aqui que aparece agora e depois que eu saiba desaparece na obra do Adorno. Não consigo identificar mais isso. E não sei se ele abandonou isso, não sei se ele também se arrependeu de ter escrito, né? Enfim. Mas eu acho que tem muito a ver ainda com essa proximidade do Benjamin, com o Benjamin que existe ainda nos anos 30. É, acho que por hora é isso, né? Só para essa reunião do menor, né? Acho que o Bruno e o Gustavo devem já ter ouvido falar dessas coisas, a gente comentou isso antes, né? Mas ao menos para a Júlia, assim, é que o projeto do Adorno tem a ver com você recolher elementos da realidade, isso é o que a Adorno chama de o menor, né? Que é a tentativa de dar dignidade de novo para o particular. Então, você recolhe esses elementos que geralmente são desprezados, assim, pela filosofia, e tenta construir uma figura, uma imagem que vai causar uma espécie de transformação social, que o Adorno chama de solução do enigma. Então, é disso que ele está falando aqui, reunião do menor. Tem uma grande influência do Freud aqui, né? Ele cita o Freud depois na sequência do texto. Fala, o Freud foi o primeiro a promover uma guinada para os escombros do real, uma coisa assim é o que a gente vê, por exemplo, o Freud querer teorizar o xiste. É uma coisa que nunca foi tema de teorização, né? Nunca foi tematizado cientificamente, né? Esse E exemplo para o todo Benjamin seria o oprimido, digamos assim, esse menor. é exato, é a mesma figura. Tá. Aqui isso está transposto assim para uma linguagem um pouco cifrada, né? Que é a linguagem da teoria do conhecimento. Uhum. Mas como exemplo, assim, é perfeito, é o oprimido. Tá. É que o oprimido, para o Adorno e para o Benjamin também, eu acredito, não é só assim a pessoa que foi oprimida.
ela tem a ver com o que foi postilado também no curso da história do pensamento. Aquilo que não foi Uhum, tematizado, que não foi teorizado. uhum. Pronto, para não ficar tão obscuro. Bom, é isso. É, a gente segue semana que vem, tem mais um Uruz, hein? Ah, não, tá quase acabando, né? Esse mês a gente acaba. E aí, esse texto aqui, infelizmente, ele oscila, né? Tem passagens muito difíceis, passagens mais fáceis. Que a gente decidiu pegar um texto completo para ler, fora do decurso, assim, de um método de leitura, né? Então, de vez em quando acontece isso. Igual hoje foi, na minha opinião, bastante difícil. Dá para ser um pouco mais fácil, de vez em quando. Você acha que é conveniente a gente preparar antes? Tipo assim, cada frase uma pessoa prepara para ser mais direto na tradução na aula? O que que você Ué, eu acha? nunca testei, mas se vocês quiserem, eu acho que a gente pode testar, ué. O que que vocês acham, gente? Pode ser? Eu acho que só tem que marcar Sim. certinho, mais ou menos. É, É, fazer a divisão. Tá. Então eu vou dividir, vou preparar o de vocês antes, né? Geralmente eu preparo um dia antes, vou preparar amanhã, depois, aí eu coloco lá no Classroom, separado cada frase, então, para cada um. só colocar o nome de cada um na frase, não precisa preparar antes, não. É, não, fechou. Eu faço isso, então. Tá fazendo agora, né? Querem fazer? Vou fazer agora, é. Então vamos. São quantas É, pessoas na turma? vocês três. Então tá. Então, vou pôr a Júlia aqui. Ops, a Júlia foi lá em cima. Vai até esse ponto aqui. O próximo tá longe. Então deixa a Júlia aqui. Aí vem o Bruno até aqui. E o Gustavo. Cadê o ponto do Bruno? Aqui, ó. Ah, tá. E o Gustavo, cadê o ponto do Gustavo? Gustavo se deu mal aqui. É. E Gustavo, não ficou bom pra você, não. Não. Pior que foi ideia da Júlia, hein? Já tá marcado aí, né? Mas tudo bem, tem uma semana para É, tô entender, brincando. preparar. Bruno. E o ponto dele. Gustavo de novo. Vamos ver se agora o Gustavo vai melhor. É, Gustavo. Tem um aqui, mas eu acho que. Aê, ó lá. Betsai. Não. Pois é, dá pra, né, Ah, os humilhados foram exaltados, né? fazer essa mediação. É, Bom, tá aqui então, pessoal. Eu vou subir lá no Classroom esse arquivo aqui que tá com o nome de vocês. ok. Então, fechou. Beleza? Legal, vamos testar assim. Obrigada, João. Ah, que agradeço. Bom, Obrigado. partiu o Até semana que almoço? vem. Sim, preparar para isso e almoçar antes. Então, fechou. Obrigado, pessoal. Ótimo. Valeu. Valeu. Tchau, Até gente. Boa depois. semana. Tchau.